Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico, né? A exemplo de João Batista, só uma voz. Como convencer católicos do pecado da idolatria? Mário Persona, pastor, responde: Cara, que idolatria é essa que os caras tanto eles nos acusam? Venerar Maria é uma idolatria? Que rincha é essa, protestante? Vamos ver aqui. Você escreveu perguntando como convencer os católicos de que a idolatria é pecado se eles não se consideram idólatras. Eles acham que as suas imagens são apenas objetos de culto ou veneração e não ídolos, propriamente dito. Eu sei bem o que os católicos dizem, porque eu também já fui um católico. E isso é como olhar, né? A explicação era sempre... Aí, quando eu passei a ler a Bíblia, eu conheci que estava errado. Os católicos adoram imagem, etc, etc. Viu como que é? Esses pastores, eles saíram da igreja com o propósito, fundar a sua igreja e perseguir a igreja de Cristo. Porque vocês católicos adoram aqui a imagem de João Batista, então eu sou idólatra. Tem um Deus no meu peito. Cara, isso aqui, uma imagem, é o que é. É a imagem de João Batista, de um padroeiro da igreja católica, que deu a vida e foi martirizado. Nós prestamos culto de honra, de respeito a um padroeiro. É biblicamente, base bíblica é isso. Culto de honra não é culto de adoração. Culto de veneração não é adorar. Adorar é um sentimento. Só Deus sabe. Certo? Olha só. Hebreus. Você pega Hebreus 7, 3 e 7, ó. Lembrai dos vossos guias. Como a gente vamos lembrar dos nossos guias, ó? Através de imagem. Aqui eu já estou lembrando de João Batista. Estou refletindo toda a sua missão. Olha só. É uma forma de lembrar. Uma imagem via sacra. É um ídolo? É um Deus? Não. Imagem de João Batista. A imagem é o que é. Certo? Ó. Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitar a fé. 1 Coríntios 11, 1 e 2. Então, ali todo mundo da comunidade de Coríntios era idólatra. Porque a comunidade de Coríntios ali, os servos, os missionários, imitavam Paulo. Que interessante, né? Aqui, ó. Tornai, 1 Coríntios 11, 1 e 2. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardai as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Olha só que interessante, cara. Isso que é uma imagem via sacra. Lembrar dos nossos guias, que encerraram a carreira. Típico de protestante. Eu era católico, tal, etc. Como convencer um católico das suas idolatria? Nós somos povo pagão? Não, meu irmão. É como olhar para a foto de alguém que nós gostamos muito de nos lembrar daquela pessoa. Então nós temos a foto no quadro, ou temos uma imagem sobre a cômoda, ou algo assim. O que eu não enxergava na época era como alguém poderia construir uma basílica. E deixa eu explicar aqui, eu me converti a Cristo. E quando eu me converti, ninguém me falou de igreja nenhuma. Eu tinha entrado numa igreja protestante apenas uma vez na vida, num casamento. Eu nem sabia o que eles falavam lá, porque eu aprendi desde criança na igreja católica que os protestantes não eram de Deus. Então eu tinha que ficar longe dele. Minha mãe me ensinava a ficar longe. Mas quando eu me converti nos tempos de faculdade, eu falei... Cristo ele fundou a igreja protestante? A igreja protestante surgiu como? 16 séculos de atraso, em 1700. Já tinha igreja católica. E os católicos não perseguem a igreja protestante, os protestantes que perseguem a igreja católica. Nós somos guiados não pela igreja protestante, nós somos guiados pelo magistério. Que magistério é esse? Coluna sustentáculo da verdade. Que magistério é esse? Cheio de imagem e escultura, de servos. Vou encerrar aqui porque não vou ficar perdendo tempo com isso aqui não. Vamos versículo bíblico. Então, o povo lá do Velho Testamento são todos idólatras, porque o templo do rei Salomão é recheado de imagem. Desde o piso, as paredes e o teto, imagem esculpida. O tabernáculo ali, a cortina dos tabernáculos, tinha querubins desenhados, antigamente bordado. Êxodo 26, 1.
Olha só que interessante, cara. Depois católico não conhece Bíblia. Depois católico não lê Bíblia. Claro, do jeito de vocês ler Bíblia, não. Nós lemos com visão do magistério, doutrina do magistério. Tem diferença. Certo, pastor? Aqui, ó. Você pega aqui em Ezequiel. Vamos ver aqui se Deus está proibindo imagem mesmo. 42 ou 41, 17, ó. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede, em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, ó. No exterior, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. Que figuras é essa? Imagem esculpida, desenhada. Então o povo ali são todo idólatra. Ele está falando que não pode fazer imagem. Ele está adorando essas imagens, essas figuras, coberto de figuras ali no templo? Não. São ícones que te levam a adorar a Deus. Salmo 95:9. O Salmo 28:2. Olha só. Que figuras é essa? Querubins e palmas, uma palma entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces. Uma figura humana de um lado voltada para uma das palmeiras, e a face de Leão voltada para outra palmeira, do outro lado esculpida em relevo. Em toda a volta do templo, desde o piso até acima da porta, havia representações de querubins e palmeiras, assim como nas paredes do templo. Olha só que interessante. É simples, cara. É imagem de ídolo. João Batista, ele é um ídolo? Não, cara. Velho Testamento, imagem de querubins, de anjos, de leões. O Novo Testamento, imagem de servos. João Batista, anjos, relíquias, de acordo com a tradição, de acordo com o Velho Testamento, de acordo com a sola Escritura, de acordo com a palavra de Deus. Não é Bíblia? Está na Bíblia. Eu só acredito na Bíblia, está na Bíblia. Você vai mais além, você pega em 1 Reis 6, aqui, ó, do 22 até o 35, vamos 35, ó. Mandou esculpir nela querubins, palmas e flores debochadas, e cobriu tudo de ouro, ajuntando as esculturas. A Igreja Católica não ensina isso. Olha só, você pega aqui o 30, ó, não, 29, ó. 1 Reis 6, 29. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa ao redor no santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. 1 Reis 7, 25. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles, a sua âncora estava para o lado de dentro. Olha só, 1 Reis 7, 29. Nos painéis enquadrados de moldura havia leões, bois e querubins. Ó. Leões, bois e querubins. Olha só. Assim como nas travessas, igualmente por cima e por baixo dos leões e dos bois, prendia Ginaldo em forma de festões. Em Êxodo 26, 1. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido, de púrpura, violeta, púrpura, escarlate, de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Segundo Crônica 3, só meditar ali, do 1 em diante. Êxodo 37, você pega aqui do 7 em diante, ó. Fez 2 querubins de ouro, feito de ouro batido, nas duas extremidades da tampa, um de um lado, outro do outro lado, de maneira que fazia o corpo com as duas extremidades da tampa. Esses querubins, com a face voltada para um outro lado, tinha a asa estendida para o altar e protegia com elas a tampa, para a qual tinha a face inclinadas. Cara, as vestes, Êxodo 39, as vestes litúrgicas são na Igreja Católica. As bacias do astro, o altar dos holocaustos, tem todo um ritual que a Igreja Católica segue, cara. Consagração do tabernáculo. É só, para finalizar, cara, esse show de Bíblia, de sola Escritura,
E os caras leu Bíblia, não viu isso? Não entendeu isso aqui? Cara, não tem visão do mistério. Olha só. Êxodo 39, ó. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, e era impossível mover-se e entrar na tenda de reunião, porque a nuvem parava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha só, cara. Olha só, cara. Como a presença de Deus está na igreja, que tem imagens, relíquias, objeto santíssimo. É tradição, cara. Deus quis assim, cara. Deus quis desse jeito. E o protestante quer mudar isso aqui. Ah, vocês são idólatras? Como convencer um católico das suas idolatrias? Que idolatria é essa, cara? Aonde você viu isso na Bíblia, que idolatria, fazer imagem de servos é idolatria? Ele proíbe imagem de ídolo. Êxodo 20, versículo 3 e 4. O Salmo 115, o Salmo 113, o Salmo 134. Bíblia protestante 135. O que Deus está proibindo, cara? Êxodo 25, 2, Deus manda Moisés fazer a Arca da Aliança. E colocar duas imagens de dois servos, que são querubins. Não tem como. Não tem como. Não é só a escritura. A reforma, os caras enchem a boca. A reforma protestante é só a escritura. Nós rejeitamos o magistério, nós rejeitamos a tradição, nós rejeitamos o Papa, nós rejeitamos a Igreja Católica. E ficou com a escritura que é da Igreja Católica? Rejeitou a igreja, rejeitou o magistério, rejeitou a tradição e fica só com a escritura? Então rejeita a escritura também, porque a escritura vem do magistério, cara. Inventa uma Bíblia pra vocês, cara. Inventa um evangelho, sei lá. Ó, católica, cara. Não tem como, meu. Não tem como fugir disso aqui. É simples, cara. Sobre ti, Pedro, eu te falei minha igreja. E tanto que Cristo aqui passeava nesse templo cheio de imagem. João 10, Atos Apóstolos 3, os apóstolos também. Olha só, João 10, para finalizar. Cala a boca desses pastores aí, inspirado pelo capiroto. João 10, 23, ó. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Não falou nada das imagens. Mateus 22, a imagem de César ali, ó. Porque não falou, isso é um ídolo, essa imagem não é um Deus. Não. Olha o que Cristo fala. Mateus 22. Aprendi isso aqui com o saudoso Leitão, meu amigo. Que intercede aí, meu amigo. 22, ó. 19, ó. Mostrai minha moeda. 22, 19. Que você paga o imposto. Apresentaram um denário. Perguntou-lhe de quem é esta imagem? É de César. Essa imagem, essa inscrição. Dê a César que é de César. Dê a César, respondeu-lhe. Então, Jesus, dai, pois, a César o que é de César, a Deus que é de Deus. Santos, culto de honra, culto de respeito, adoração a Deus. Da Deus que é a Deus. Imagem de santos, culto de honra. Imagem de honra, adoração a Deus. Da Deus que é a Deus. Que interessante. Dá a César que é de César, a Deus que é de Deus. Então, que dá aos santos que é do santo, que é culto de honra, respeito, veneração, e a Deus adoração e reverência. Simples entender isso. Aí você pega um catecismo aqui, para tirar essa dúvida desses cabeça de ovo. Aqui, ó. Você pega aqui, não vou... Aqui, ó. Não vou nem ler, que é muita coisa, ó. Aqui, ó. Página 326, ó. 1159, 1160, 1661 e 1162. Você vai ter todo um contexto das imagens via sacra. Salve Maria, pastor. Glória a Deus, aleluia.